Abra sua Bíblia em Josué capítulo 23, por favor. Josué capítulo de número 23. Esse é o penúltimo capítulo deste livro. Se Deus permitir, teremos esse mais um outro sermão e aí finalizaremos. E o nosso desejo é ter uns 2 ou 3 sermões avulsos e em seguida iniciaremos, se Deus permitir, a exposição do Evangelho segundo Mateus. Então eu peço que você, se puder, em casa, já comece a ler este Evangelho, porque eu creio que isso ajudará você na compreensão do Evangelho que iremos expor, tá bom? Então, vamos ler Josué capítulo 23. Todos abriram? Assim diz a palavra do nosso Deus. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: Já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus, e todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede, aqui vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem o adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabei certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruirdes sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Amém. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, neste momento do culto, nós nos aproximamos do Senhor, pedindo mais uma vez. E o que pedimos agora, ó Deus, é a iluminação do Teu Santo Espírito. Para que, ó Deus, por meio da leitura que fizemos e pela ação poderosa do Teu Santo Espírito, nós possamos compreender
o que o Senhor pôs aqui, de tal sorte que ouçamos a tua voz, falando diretamente ao nosso coração, comunicando-nos da tua graça, nos educando, nos corrigindo, nos santificando. Toma-nos todos, ó Deus. Dá-me a graça de ser fiel na explicação e aplicação desse texto. Fiel ao Senhor e à tua palavra. Assim te bendizemos em Cristo, o Senhor e Salvador nosso, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meu querido irmão, quando você lê a Escritura, e eu me refiro a toda ela, você vai se deparar com alguns momentos bem interessantes. E momentos que eu me refiro são os seguintes: aquelas ocasiões em que os homens de Deus estão se aproximando do momento da morte, e eles aproveitam aquela ocasião para falar algumas coisas àqueles que eles são próximos. Por exemplo, você vai ver Jacó fazendo isso. Ele chama os seus filhos e dá a eles instruções. Você vai ver Moisés fazendo isso também. Você vai ver o apóstolo Paulo fazendo isso no Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo também fez isto. E quando você se depara com todos esses exemplos na Escritura, onde estas pessoas que se aproximam do momento da morte, dirigem-se àqueles a quem ele ama e fala verdades que são necessárias a ouvir naquela circunstância, você vai perceber um padrão comum. Que estas pessoas, elas não estão preocupadas consigo mesmas, porque elas estão certas do que lhes há de acontecer. Então a preocupação que reside não é esta, mas elas estão preocupadas com aqueles que ficarão e o que eles farão para o progresso do reino de Deus. Isso é comum. Pode observar em todos esses exemplos que eu dei, e eu quero incluir aqui mais um, que é o de Davi, o rei Davi, quando ele perto da sua morte também chama o seu filho Salomão para conversar. Então ele não tem em vista a preocupação consigo mesmo, a pessoa que fala, mas com aqueles que ficarão. E o que vai acontecer com o reino de Deus não é diferente nesse texto aqui de Josué. Esses dois últimos capítulos que nós temos nas mãos, portanto, capítulo 23 e 24 de Josué, eles estão na mesma ocasião. São dois discursos diferentes, que são divididos pelo auditório, aqueles que ouviram as últimas palavras de Josué. Nesses dois últimos discursos, esse primeiro, capítulo 23, Josué reúne as lideranças. E essas lideranças representam todo o povo. Veja comigo aí, por favor, o verso de número 1 e 2. Passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, portanto ele está perto de morrer, chamou Josué a todo Israel. Essa expressão todo Israel não é que todo o povo veio, a representação do povo. E aí ele descreve quem são aqueles que representam. Os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e disse-lhes. Então, nesse primeiro discurso, você vai ver Josué falando as lideranças. E no segundo discurso, que é o capítulo 24, verso 1, ele vai falar agora a todo o povo. Veja comigo o verso 1 do capítulo 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Veja que agora há uma ênfase nas tribos, ou seja, é um discurso mais inclusivo. Mas esse discurso, que é o primeiro, que antecede a morte de Josué, é para os líderes. Então essa é a primeira característica. Josué vai falar para os líderes, primeiro para os líderes, os cabeças. A segunda coisa que chama a atenção nesse texto, também parte do seu contexto, é exatamente que esse discurso se deu depois de um longo tempo. Então o povo de Deus entrou na Terra Prometida, a guerra durou cerca de 5 a 8 anos, aproximadamente, e aí eles ocuparam essa Terra Prometida e já estavam lá há alguns anos. Veja que quando Josué vai morrer, ele vai estar com cerca de 110 anos, o texto é muito claro em afirmar isso. Então você tem aproximadamente aqui uns 30 anos já de vivência na Terra Prometida, é muito tempo. E agora então Josué vai olhar para trás, chama os líderes e diz, olha, a hora da minha partida está chegando e agora nós vamos sentar para conversar sobre algumas coisas importantes antes que o Senhor me tome, me leve. A terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse texto, e eu creio que seja importante,
é uma expressão que, se você percebeu durante a leitura, ela se repete do verso 3 até o verso de número 16, 13 vezes. É exatamente isso. Essa expressão, ela se repete 13 vezes, do verso 3 até o verso 16. E a expressão é a seguinte: o Senhor vosso Deus. E isto não está posto aqui em vão. É porque Josué quer que os líderes percebam que toda a sua fala e direcionamento está o tempo todo centrado em Deus. Ele não desviou o olhar para a direita nem para a esquerda. Ele está olhando para o alto, ele está observando ao Senhor e recebendo de Deus toda a instrução e repassando para o povo, para que o povo entendesse, a partir da sua liderança, que a sua vida deveria ser centrada em Deus. E é com base nisso, irmãos, que eu quero que vocês andem comigo nesse texto, considerando o seguinte tema: o povo do Senhor deve manter em todo o tempo o seu foco no Senhor, o vosso Deus. O que Josué quer, e se você entender isso, já pode ir embora para casa, modo de dizer, é que os líderes entendam e repassem para o povo que a vida do povo tem que ser o tempo todo pautada em Deus. O foco da vida é Deus. Tudo que eles fizerem, tudo que eles forem, tudo que eles tiverem, deve ser centrado em Deus. Não pode mudar isto. Sob risco de serem disciplinados e sofrerem grandemente na própria terra da bênção. E como é que Josué faz isto? Como é que ele encaminha essa instrução? A primeira coisa que ele faz está aí no verso número 3 a 5, também 9 e 10. O foco de Josué está no Senhor, e a primeira coisa que ele faz é mostrar para os líderes o quanto fez o Senhor, vosso Deus, pelo povo. Primeira coisa é mostrar o quê? O quanto fez o Senhor, vosso Deus, pelo povo. E aqui eu quero que você atente comigo. Veja bem que na leitura desses versos 3 a 5, ele diz assim: e vós tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Então, a primeira coisa, Deus pelejou por vocês. Vocês estão nessa condição porque é graça de Deus. Ele foi com vocês, não foi o seu próprio braço. Deus lhes concedeu isto. E aí ele prossegue: vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós, e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Verso 9. Pois o Senhor expulsou diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. O que Josué está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olhe para o que Deus fez com vocês. Ele tirou vocês da terra onde vocês estavam, trouxe para a terra abençoada, ele fez com que vocês entrassem nessa terra, expulsassem os inimigos, dividissem a terra e estivessem agora vivendo em paz nessa terra. Tudo isso foi Deus quem fez. Foco em Deus, no que Ele fez. E é interessante, irmãos, que Josué tenha dito isto, porque há uma questão muito importante que diz respeito à nossa vida enquanto ser humano. A gente é rápido para esquecer o que as pessoas fizeram por nós. Tanto é que há tanta ingratidão no mundo. E aqui eu queria que, por favor, você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, e veja como isto é uma verdade, que Deus está atento, uma condição do nosso ser, e para isso Ele dá instrução para que a gente não se esquecesse disso jamais. Deuteronômio, capítulo 6. Abriram aí, por favor? Ele vai dar instrução da aliança, que deveria ser familiar, mas a partir do verso de número 10, de Deuteronômio 6:10, ouça bem o que é dito. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste,
e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, viais e olivais que não plantaste, e quando comeres, e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Isso foi dito muito antes. Antes de entrar na terra, antes mesmo de Moisés morrer. É Moisés que está dizendo isso. Não se esqueça do que Deus fez por vocês. E aqui eu lembro, no Evangelho, o Senhor Jesus Cristo curou a 10 leprosos. Mas quantos voltaram? Só um voltou. E Cristo pergunta, não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Só um voltou para render glórias a Deus? Só um. Isso mostra, irmão, a condição do nosso coração. Então este homem maduro, Josué, olhando para trás, vendo a condição do seu próprio coração, do coração do seu povo, diz para os seus líderes, não se esqueçam jamais do que o Senhor, vosso Deus, fez por vocês e continuará a fazer. Mas veja, de quem era a obrigação de lembrar? Alguns poderão dizer assim, a obrigação ela era individual. Em certo sentido, sim. Verdade. Mas Josué não chamou o povão todo nessa hora, não. Ele chamou só os líderes. Então, começando em mim e passando por todos os que são os cabeças da família aqui. Ó. É nossa responsabilidade dizer para a nossa esposa, dizer para os nossos filhos o que foi que Deus fez e continua a fazer por nós. E se você duvida disso, abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 78. Abra sua Bíblia. Salmo de número 78. Veja isto. Verso 1. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Veja bem, para que não se esquecessem. Verso 7. Dos feitos de Deus. Por que Josué falou para esse povo isto? Porque ele não queria que, a começar dos líderes, o povo passasse por esse gravíssimo problema que era esquecer o que Deus fez por eles. Mas a segunda coisa que Josué faz nesse texto, ainda focada em Deus, é mostrar para os líderes o que requer do seu povo o Senhor vosso Deus. O que Deus requer do povo? Primeira coisa é que o povo não se esquecesse do que Deus fez. Segunda coisa, o que Deus requer do povo? Por favor, volte mais uma vez seus olhos para Josué 23, agora, verso de número 6. Olha bem a linguagem que Josué vai utilizar. Esforçai-vos, pois muito, para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós, não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegarei, como fizeste até o dia
de hoje. Verso 11. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. O que Deus quer? Usando as palavras do próprio texto, você tem 3 expressões que são marcantes no que diz respeito à responsabilidade requerida pelo Senhor para o seu povo. Primeira palavra é esforçai-vos. Irmãos, nós sabemos que a salvação é pela graça. Mas na santificação, nós somos cooperadores com o Senhor a partir daquilo que Ele atua, opera em nós. Não é sem razão, portanto, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele mesmo diz: mortificai a carne, vivificai o espírito, abandone o caminho de perdição, vista-se de santidade. Isso mostra, irmãos, que há um papel que é meu e que é seu, que aqueles líderes, segundo Josué, deveriam saber e ensinar ao povo, de se esforçar para não pecar. E é interessante considerar que nós fazemos muitos esforços na vida. Muitos, não tenham dúvida. Mas para pecar é quanto? Para não pecar. O quanto a gente se esforça para não pecar. Pois é exatamente isso que Josué está dizendo para os líderes. Vocês precisam se esforçar para obedecerem ao Senhor, para guardar as palavras, para cumprir o que Deus disse no livro. E aqui eu quero destacar mais uma coisa. Todo esforço santificador, ou visando a santificação, deve ter um parâmetro firme, único, seguro e inabalável, a palavra de Deus. Por isso que o Espírito de Deus nos santifica mediante a palavra. Nós somos lavados pela palavra. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o referencial de santificação é a palavra de Deus. Por isso que ele diz, olha, para cumprides tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita e nem para a esquerda. Então, santidade tem relação direta com a palavra de Deus e com o Espírito de Deus. E há de se ter esforço. Na conversa com irmãos, e isso vale para todos os crentes, a gente vê lutas contra o pecado terríveis. E a expressão que mais me chama a atenção na Escritura nessa luta contra o pecado é aquela que está em Hebreus capítulo 12, que diz assim: na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o quê? O sangue. Ele não está dizendo para você se mutilar, não. Ele está dizendo, irmãos, que a luta é feia contra o pecado. É difícil. É dolorosa. Mas é gloriosa. Agora alguém diria assim: mas como é que se dá isso, Josué? Aí ele diz: é o seguinte, ó. Vocês não vão se misturar, verso 7, presta atenção, com estas nações que restaram entre vós. Não se misturem com eles. Não se contaminem com o mundo. Aí ele prossegue: não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem mencione o nome dos deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem o adoreis. Não se misture, porque na medida em que você se misturar, você vai começar a falar dos deuses dele, daqui a pouco vocês estão o quê? Se prostrando diante desses deuses. E como é que isso se dá, irmãos? Verso 12. Como é que a gente começa isso? Essa mistura. Porque se dele vos desviardes, vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, como é que se mistura? Como é que você quer acabar com a igreja? Humanamente falando, quer acabar com a igreja? Bote ela para se misturar com o mundo. Quer botar o caixão, fechar e bater o prego? Bote para os crentes todos se casarem em julgo desigual. Você vai ver o que vai dar. A receita é simples. E o mundo sabe disso. O mundo sabe disso. Tanto é que investe. E pesado.
Para quê? Para nos desviar. E Josué está dizendo para o povo, olha, vocês têm que se esforçar, vocês têm que cumprir a lei do Senhor, e vocês não podem fazer aliança com estes povos. Não façam. O texto de Juízes diz, Juízes, o próximo livro aqui depois de Josué, que depois que Josué morreu e a geração que conhecia a Deus morreu, o que foi que aconteceu com o povo? Só ladeira abaixo. Só derrota. Exatamente porque não fizeram isso. Então o que é que Deus requer do povo? Santidade. Agora veja, alguém diria assim, mas pastor, isso está muito mecânico. É muito mecânico deixar o que ele condena e a fazer o que ele ordena. Não está um negócio assim muito mecânico, deixa um, faz outro, deixa um. Parece uma teoria psicológica, né? Behaviorismo, comportamentismo, né? Comportamentalismo. Não parece isso. Não, não é assim não. Veja qual é a diferença. Verso 11. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para o quê? Amardes o Senhor vosso Deus. Irmão, não é só uma questão mecânica, não. É uma questão que vem do coração, é de amor a Deus. É amor a Deus. E muitas vezes a gente se engana com isso, dizendo, esse negócio de obedecer de crente é um negócio muito engessado. É, se você não tiver verdadeiro amor pelo Senhor no seu coração. E Josué não destituiu o povo disso, não. Pelo contrário, o que ele está dizendo é exatamente isso. Vocês vão obedecer ao Senhor, mas é porque vocês amam ao Senhor. Então, por amor a Deus, obedeçam. Compromisso de amar ao Senhor, de se dedicar a Ele. Lembra que João disse? Nisto consiste o amor de Deus, que cumpramos os seus mandamentos. É isso que a Bíblia ensina. Então Josué chama os homens maduros, os homens, é bom que seja dada essa ênfase, e diz a primeira coisa, não se esqueçam do que o Senhor vosso Deus fez por vocês, e continuará a fazer. Segundo, permaneça firme, e lembre-se do que Deus requer de vocês. O que é que Ele quer? Obediência. É isso que Ele requer. Terceiro e último, não se esqueça que Deus cumpre fielmente a sua palavra. Não se esqueça disso. Por que Josué falou isso? Veja comigo o verso 12, até o verso número 16. Porque se dele vos desviardes, se vocês não seguirem o que Deus ordenou, e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com ela vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Agora presta atenção, olha. Ele vai ser como o quê? Preste bem atenção nisso aqui. Primeiro será por laço e rede. Serão apanhados. Terão os passos embaraçados, serão paralisados. Não para por aí. Segundo, serão como açoite nas ilhargas, no flanco. É tomar chicotada nas costas. Era a punição que os ímpios davam quando pegavam os seus conquistados. E terceiro, o que é que ele disse que vai fazer? Vai ser como espinho no olho. Irmãos, quando cai um cisco no olho, você já fica correndo para tirar. Imagine um espinho no olho. O incômodo disso. Então Deus está dizendo o seguinte, olha, se vocês não me obedecerem, estas coisas virão sobre vocês. Aí alguém poderia dizer assim, não vem não, Deus é bom. Ele disse, é exatamente porque eu sou bom que eu vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu vou exercer a disciplina com vocês. Veja comigo o verso 14. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus.
todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Então, presta bem atenção. Foi o que Deus disse no verso de número 12 e 13, se vocês não obedecerem, serão punidos. Aí Josué diz, olha, lembre que tudo que Deus disse que faria, Ele fez. Então, não ache que, por ser povo do Senhor, vocês não serão disciplinados, não. Serão. E aí prossegue o texto. Por favor, veja comigo, verso 15. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Mas, Senhor, quando é que vai ser isto? Verso 16. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes, e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Então ele está dizendo o seguinte, olha, vocês estão aqui há muito tempo, ocuparam, eu já estou velho, estou indo embora, vocês têm que se lembrar do que Deus fez, vocês têm que lembrar daquilo que Deus requer de vocês, que é obediência. Agora lembre de uma coisa, Deus é fiel à sua palavra. Se vocês não fizerem o que Ele quer que faça, vocês sofrerão as sanções da aliança. Aí a pergunta é, será que Deus cumpre? O povo pode responder isso. Olha para trás e vê se Ele cumpre. Vê qual das coisas que Deus disse que Ele não cumpriu. Então, desobedecer ao Senhor é pagar para ver, sabendo que vai ver. E Ele vai fazer isso exatamente porque Ele ama o seu povo. Porque o filho que não é disciplinado, ou aquela pessoa que não é disciplinada, ela não é filha, ela é o quê? Bastardo. Então precisa ser disciplinado e será disciplinado. E aquele local que era um local de bênção, se tornará um local de grande aflição. E se você quer ter uma noçãozinha disso, abra sua Bíblia em Deuteronômio 28, por favor. Pastor, eu ainda não estou entendendo. O que será que vai acontecer comigo se eu desobedecer? Verso 15, Deuteronômio 28. Aqui estão todas as sanções previstas pelo Senhor para o seu povo em desobediência. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas o quê? Maldições sobre ti e te alcançarão. Olha só elas. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído, e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica, a febre, a inflamação, com o calor ardente, a secura e com o crestamento e a ferrugem. E isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti, até que de todos sejas destruído. E aí prossegue a lista. E vai, sabe até onde? Por favor, veja comigo. Verso número 68. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho em que te disse. Nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Será que ele vai cumprir isso? Então, quando nós temos uma vida centrada em Deus, é isso que Josué está querendo que aqueles homens entendam? A liderança. Esse povo não pode se esquecer do que Deus fez. Esse povo tem que sempre se lembrar do que Deus requer, obediência, e tem que estar ciente que Deus vai cumprir a sua palavra, quer para o bem, quer para o mal, no sentido de abençoar ou amaldiçoar. O texto para aqui. E Josué certamente dá um intervalo para falar para o outro grupo.
Mas que lições nós podemos tirar para a nossa vida do que ele disse aos líderes? A primeira coisa que eu quero dizer é a centralidade de Deus na vida do seu povo. Deus em primeiro lugar. Irmão, você está aqui, lembre disso. Ó. Deus em primeiro lugar. Ouviram? Crianças, Deus em primeiro lugar. Adolescentes, Deus em primeiro lugar. Jovens, Deus em primeiro lugar. Esposa, Deus em primeiro lugar. Maridos, Deus em primeiro lugar. Pais, Deus em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A igreja precisa entender que a sua prioridade é Deus em tudo. Isso faz com que a gente se afaste da idolatria. Isso faz com que a gente evite a ansiedade na vida. Isso faz com que a gente ande com confiança diante do Senhor. Isso modela o nosso coração de tal maneira, irmãos, que a sua vida não será mais a mesma quando você entender e viver de acordo com esse princípio. Deus em primeiro lugar. Porque nós fomos criados assim. Nós fomos criados para Deus, não para nós mesmos, nem para o mundo. Deus em primeiro lugar. Lembra do Senhor Jesus Cristo? Ele é Deus. Mas quando ele veio ao mundo em forma de homem, assumiu a natureza humana perfeita, ele certa feita com seus discípulos disse que a minha comida e a minha bebida é fazer o quê? A vontade daquele que me enviou. Até o filho, dentro da relação funcional na Trindade, entendia a sua prioridade. Fazer a vontade do Pai. E nós entendemos essa centralidade da vida. O que é que está tomando o lugar de Deus no seu coração? O desejo por fazer algo, por conhecer um lugar, por ter alguém, ter alguma coisa. O que é que está tomando o lugar de Deus na sua vida? Um pecado? O que é? Meu filho, você não terá paz no seu coração enquanto você não entender que Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. A segunda lição que eu quero tirar para nós aqui é para os homens, viu? Seu Alberto, Alberto pai, Alberto filho, Fred, Pítero Paulo, Airã, meu irmão Marcelo, você também, jovem. Os homens que estão aqui. E não importa a idade, homens, ouçam, todos os homens, do menor ao maior. Homem foi posto pelo Senhor para ser cabeça, para assumir liderança. Portanto, não delegue isto para quem não recebeu esta função. Quando Josué foi morrer, ele não fez uma reunião com as crianças. Ele não fez uma reunião com as mulheres no primeiro momento. Ele chamou os líderes. É a partir de nós. E essa é uma lição importante para nós que somos líderes. Para aquelas que querem casar. Porque tem que pensar bem para não casar com alguém que não quer liderar. É apático, inerte. Pense bem. E deve ser motivo de oração para aqueles homens que não conseguem liderar e para aquelas mulheres que não têm esposos que lideram. Ore por ele. Para de chamar ele de incompetente, de que não presta, que não vale nada, não sabe fazer nada da vida. E dobre o seu joelho e comece a orar e jejuar pedindo a Deus graça sobre a vida dele, para que ele assuma o papel dele de liderança, de condução do povo. Porque senão, meu filho, a coisa vai de mal a pior. Olhe todos os exemplos da história. Quando ocorreu a omissão do homem, o que aconteceu? A partir do Éden.
Mas olhe quando um verdadeiro varão verdadeiro, estatura plena, veio ao mundo e assumiu a liderança que aconteceu. Ele deu a sua vida para salvar o seu povo, para fazer com que o seu povo tivesse a sua vida centrada em Deus, para que obedecesse a Deus. E ele recebeu a disciplina no lugar do seu povo. Isso é verdadeira liderança. Então essa é uma lição importante desse texto. Josué chamou os líderes. E eu espero que Deus esteja chamando você, lhe despertando. Você que é jovem, adolescente, saia de Free Fire. Saia de jogo de bola. E comece a tomar posição de liderança. Não que você não possa ter o seu momento de diversão. Mas prepare-se, meu filho. O mundo não é para fracos. É para pessoas comprometidas com o Senhor. E que entendem a responsabilidade que tem diante do Senhor. Por isso que ele chamou os líderes. E no dia que esses homens fraquejaram e não fizeram o papel deles, veja a tragédia que se tornou a nação de Israel. Então, homens, desperta deste sono. Abre os olhos e faz o que Deus te ordenou. Antes que você veja a sua família perdida. E você responsabilizado por isso no que toca a sua função no lar. Terceira coisa. Nunca se esqueça do que Deus fez por você. Às vezes a gente é tão tolo que a gente foca tanto nos problemas e esquece do que ficou para trás feito pelo Senhor. Maior obra dele. Meu filho, ele te tirou das trevas. Sabe onde é que você estava? Nos braços de Satanás. Perdido nesse mundo. E ele te resgatou de lá. Você quer obra maior do que esta? E isso foi um preço de sangue, um preço de sangue. Então, abra sua mentezinha aí, quando você começar a se questionar. Por que isso, Senhor? Por que isso? Não desprezando a sua dor. Mas pare para pensar no que Deus fez. De como Ele está preservando sua vida. Das bênçãos dEle para você, para sua esposa, para os seus filhos, para a igreja. Pense nisso. E certamente a sua visão será diferente dos problemas, porque ao contemplar o que Deus fez por nós, teremos muito maior força para enfrentar as dificuldades do presente. Então lembre do que Deus fez por você. Quero finalizar dizendo o seguinte. Deus encorajou o povo à obediência. Olha o que é que ele requer? Obediência. Mas diz, se vocês não obedecerem, vocês estão cientes do que vai o quê? Acontecer. Vai ter disciplina, por amor, vai ter disciplina. Então eu quero dizer uma coisa para você, olha. Tem duas formas de você obedecer a Deus. Por amor a Ele e pelo amor dEle. Qual é a diferença entre elas? Por amor a Ele, obedeça sem ser disciplinado. A dor que você vai sentir é de mortificar a carne para obedecê-lo. Por amor a Ele. Agora, por amor dEle. Ele vai te disciplinar para te trazer novamente para o caminho da obediência. Cá entre nós, em sã consciência, qual das duas você quer? Qual das duas você quer? Por amor? Ou pela disciplina em amor? Não é sábio. Não é razoável. Por isso obedeça. Por amor. Faça a vontade dEle, porque o ama. E eu tenho certeza que essa será a garantia, não só das bênçãos nessa terra, mas na vida futura. Porque esta garantia não está em nós falhos, mas naquele que por amor obedeceu, e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Ele fez isso por você e fez por mim, para que nós tivéssemos garantidas as promessas do Senhor. Portanto,
Um velho chama líderes. E um velho fala para os líderes: foco em Deus. Foco em Deus. Não se esqueça do que Ele fez. Não se esqueça do que Ele requer. E não se esqueça que Ele é fiel para cumprir o que promete. Que Deus te abençoe e te guarde. E que seu foco esteja em quem? Em Deus.